Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática, também sou orientador de estudos e estou aqui em mais um Momento PF. O Momento PF é destinado àqueles que estão se preparando para a prova da Polícia Federal agora de 2018. No tema desta nossa aula, desse nosso vídeo, eu trago o Microsoft Office, ou seja, eu trago o Word e o Excel, esses dois caras. Por quê? Muitas pessoas não estão estudando esse tema. Veja, nós tivemos aí uma mudança na data da prova, isso é ótimo para que a gente possa aprofundar e até estudar alguns elementos que talvez nós tenhamos deixado para trás, dada a data da prova tão próxima. Então não perde essa oportunidade, tá? Antes de eu começar a falar, eu gostaria de falar o seguinte para você. Eu tenho uma turma de simulados comentados no meu site, uma turma que eu acabei fazendo com questões junto ao professor Fernando Nishimura, um grande professor da área de informática, e eu estou fazendo o seguinte, eu estou dando um desses simulados gabaritados para você. Para isso, basta entrar em contato aqui no vídeo, eu vou deixar o número do IPL, que é o Informática na Ponta da Língua, que é aquele projeto que recebe dicas por áudio semanalmente. Então você entra lá e diz assim, oi, eu queria o simulado da turma da PF, que é minha equipe, ela vai encaminhar para você. Combinado? Joia? Até vale falar, me siga no Insta, @prof.ricardobeck, e também se cadastre lá no IPL para receber dicas. É totalmente gratuito o serviço, tá? Ao longo das minhas apresentações, dos meus slides, você também vai observar no rodapé ali o número do IPL, que é o número do WhatsApp, também os meus outros canais de comunicação. Vamos trabalhar? Então olha a primeira situação que eu quero falar contigo acerca dos editores de texto e planilha de cálculo. É assim que ele acaba apresentando, indicando no teu edital. E ele deixa super aberto, ele pode cobrar qualquer versão. E eu digo assim, ó, ele poderá cobrar o quê? Primeiro, situação de localização de itens. Com base no que eu falo isso? Peguei as últimas questões que o CESP fez e eu acabei traçando aí uma estatística do que pode aparecer. A gente tem que levar em consideração o que eles tradicionalmente fazem. Óbvio, não tem, mas eles podem inovar? Eles vão inovar. Inovaram no edital, é óbvio que vão inovar. Então tem que tomar cuidado. Aí eu tenho aqui, ó, guia inserir. Você tem a possibilidade de inserir folha de rosto, página em branco, e a quebra de página responde pela combinação de teclas Ctrl mais Enter, que ele acaba falando Ctrl mais Return. Chance de cobrar teclas de atalho? Até pelo volume de questões, talvez exista essa situação. E aí me perguntam sempre, Ricardo, como é que você acha que será a distribuição de questões? Não sei. Pode ser assim, ó, sei lá, 10 questões trabalhando basicamente os elementos tradicionais de editais. Ah, então isso pode acontecer? Aí mais questões de bancos de dados, mais 10, mais redes, mais 10 questões, mais uma 6 de Python e R. É o que todo mundo está apostando, mas a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Então a gente tem que estar preparado para tudo, tá? Aí você tem aqui, ó, da inserir, que é uma guia vilã. Por que guia vilã? Porque eu quero que você saiba que a opção colunas não está aí, não. Está na guia layout da página. E claro, saber um pouco das teclas de atalho é bacana. Outra situação importante, no inserir, eu encontro cabeçalho e rodapé. Ricardo, qual é a chance de aparecerem ícones? Pequena. De um tempo para cá, o CESP, o Sebrasp, eles pararam de cobrar imagens dentro de itens, de provas com itens, certo ou errado, que é o nosso caso. As imagens voltaram ou aparecem com maior frequência quando você pega questões estilo ABCD, da banca CESP e Sebrasp. Tem essa possibilidade também. O que eu quero te dizer é que é importante saber das imagens também. Não custa saber aqui do número da página, que tem o número de página, e tem esse hashtag aqui, ó. Follow isso tem a ver com o número de página e saber que no inserir eu tenho esses elementos, tá? Se você for observar, a letra capitular também é algo importante. Por quê? Ela vai deixar a primeira letra de um parágrafo bem grandona. Quando você pensasse num livro, quando começa um novo capítulo, depende do tipo de livro ou do livro, existe uma letra maior do primeiro parágrafo para identificar. Então é interessante saber que tem capitular e que também está dentro do inserir. É uma espécie aqui de revisão que você vê. Se eu fosse abrir o Word para você acompanhar junto comigo, vou aqui fazer um documento novo, deixa eu maximizar e vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o tamanho da fonte e vou colocar um detalhe aqui lá do Windows, para excluir arquivos e pastas permanentemente, vírgula, no Windows, podemos utilizar a combinação de teclas
Ctrl, nunca. Shift mais del. Cuidado com essa confusão. Se eu chegar agora até o inserir, e depois em texto, e depois capitular, e escolher a capitular, olha ali, ó, o P do para ficou grandão. Ah, eu posso diminuir? Pode. Pode chegar lá e tirar a letra capitular? Pode. Pode colocar, opa, e pode tirar. Fechou? Isso vem a ser capitular. Então, olha o que eu fiz agora. Eu estou contigo treinando, vendo diretamente no software. É importante isso? Sim, é importante fixar. Agora, é claro, a guia layout, porque eu estou com a guia do Word 2016. Nas versões anteriores, nas versões do Word anteriores, era chamada essa guia de layout da página. Na versão do Word 2016, ela se tornou só layout. Mas é uma guia importante, ainda mais porque eu tenho a opção de colunas, não é inserir colunas. É layout ou layout da página, colunas. E eu tenho a hifenização. Se eu chegar aqui no Word, que é o 2013, ó, layout da página, eu posso fazer o seguinte, quer ver, ó, vou pegar esse parágrafo e eu vou aumentar ele um pouquinho, só para você sentir um drama aqui. Ó. Se eu, nesse caso, chegar na guia página inicial e pedir para justificar, olha o espaçamento aqui exagerado, porque o justificar ele tentou deixar esse lado alinhado com esse. Se eu for até a guia layout da página, ir em hifenização e ligar automática, ó, ele separa em sílabas. Ah, hifenização é isso? Sim. E saber que a hifenização está na guia layout, o layout da página, é super importante para nós, tá? Então, a localização dos itens dentro do Word é algo importante. Referências é onde você consegue tudo de forma automática. Como assim? Não é inserir sumário, é referência sumário, referências nota de rodapé, referências índices de ilustrações e assim por diante. Então, cuidado, referências é o que traz elementos automáticos. O que eu estou te dizendo é que eu estou atrapalhando a parte de localização. Nota de rodapé ou nota de fim, também no referências. O referência é aquilo que muda automaticamente. Lembre-se disso. Então, quando você estuda informática, pode ter um momento onde você decora os ícones, que é importante para uma banca como o VUNESP, que não é nosso caso aqui na PF. Tem momentos onde você decora onde é que as coisas estão. E aí eu digo para você, super importante saber dessas guias que eu estou trazendo, desses elementos. Por quê? Porque as últimas questões do CESP vieram isso. Fala ali, ó, marcar índice. Tá vendo ali, ó? Índice. Puxa, mas aí fica difícil decorar tudo isso. Sim. Então a gente tem que ter uma certa malandragem nas questões. Eu aqui nessa sequência do Momento PF, eu trouxe aí um vídeo ensinando a chutar no CESP. Aí eu esperava outra coisa, não gostei do vídeo. Às vezes você quer uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Em primeiro lugar vem o conteúdo, aquilo que você estudou. E é aquilo que eu digo para você. Às vezes, encontrar 1000 aulas de tudo, chega no dia da prova, você não responde, você não consegue. Tem que tentar fazer questões, tem que tentar trabalhar com isso. Você tem que se forçar a barra nas questões, mas entender a banca. Como é que ela cobra, tá? Agora, comigo, revisão é onde tem a correção ortográfica e gramatical, responde pela tecla F7, legal saber. O controlar alterações é um elemento que você tem de revisão de texto, vamos entender assim, que tudo que você mexe no documento, ele vai marcando. Como assim, Ricardo? Dá uma olhada. Eu vou pegar aquele nosso documento e eu vou na guia revisão e eu vou ligar o controlar alterações. Olha, ó, liguei. Tá? Se eu selecionar excluir e apertar del, ele vai dizer, o cara excluiu o del. Excluiu o del. Ele excluiu excluir. Se eu selecionar esse cara aqui, ó, e na guia página inicial deixar verde, ó, ele vai dedurando, ó, deixou verde. Se eu colocar novos itens, ele deixa assim, vermelho. Depois você pode ir aceitando ou negando as alterações. Lembrando que Ctrl Shift E é a tecla de atalho para ligar ou desligar o controlar alterações. Isso também existe no Writer, que é o editor do BR Office, que é o Ctrl Shift E. Quando você clica aqui, ele desliga, tá? Os simulados, da minha turma de simulados, elas acabam tendo questões dessa área também, mas já vou adiantar. Simulados bem difíceis, bem fora da casinha mesmo, tá? Beleza. Agora, na nossa sequência, eu acabo vendo aqui um dos itens que o CESP fez. Vamos trabalhar aqui alguns desses itens para você sentir. Se você está aí assistindo meu vídeo de boa, se você quiser pausar o vídeo agora,
tentar responder e depois ver a minha resposta, é bacana, é legal, tá? Julgue o item seguinte, imagina se isso aqui fosse o dia da tua prova. Vamos começar a ir para o dia da prova, é o dia da prova. Julgue o item seguinte, relativo a noções de informática. No processador de textos Word, no ambiente Office 2010, aí você pensa, meu, o professor tal me deu aula do 2016, o professor tal me deu aula do 2013. O CESP, ele até pode falar um pouco das versões, mas eu entendo que não é característico dele trazer especificamente algum detalhe de uma versão. É possível, Ricardo, já vou indo no meu macete, não, você vai primeiro no conteúdo, incluir um índice no documento que estiver sendo editado. Para tanto, é necessário selecionar o título ou a parte do texto que se deseja incluir como palavra do índice e por meio da opção marcar entrada. Deixa eu voltar aqui, ó, índice, marcar entrada. Ah, ele não perguntou a guia. Não. A questão está correta, de fato, tem o é possível, e aí vem aquela situação. Você pode deixar a questão em branco. Só que entenda, já me disseram, várias pessoas me perguntam assim, tá, Beck, mas quantas eu vou deixar em branco? Muitos orientadores por aí, eles dizem assim, ah, deixa 10% em branco. Então dá 120, deixa 12 em branco. Eu não sei se é bacana. Eu acho que é muito. Pelo nível da prova. Claro, se você deixar mais em branco, você vai perder menos pontos. Tá, tudo bem. Mas aí, veja, a tua colocação vai ser tão lá atrás que não vale a pena. Passei, mas passei lá numa colocação muito longa, não adianta. Então, às vezes, é melhor a gente arriscar, pegar pesado, por isso que a gente tem que treinar antes, para ver qual é o nosso índice de percepção da banca, para saber o que deixar em branco e o que não deixar. Essa tá correta, tá? Agora, olha a próxima. Julgue o próximo item relativo aos sistemas operacionais Linux e Windows e ao editor de texto Microsoft Word 2013. No Word 2013, para se inserir uma página em branco no final do documento em edição. É suficiente clicar o botão Página em Branco, que fica na guia Inserir, do grupo Páginas. É isso que ele vai fazer? Ele vai colocar no final do documento? Errado. Porque o Inserir Página em Branco, ele vai colocar no final de onde você está, o teu cursor. Você está lá, você tem um documento com 10 páginas, está na página 2. Você acha que ele vai meter a página em branco lá no final? Não! Vai pôr onde você está. Ah, difícil. Realmente difícil. Eu digo para você assim, ó, não só aqui para a nossa prova da Polícia Federal, mas as questões, esse é meu medo hoje, que você entre numa questão de redes e o cara pergunte para você o que é o MAC address, o que é o endereço físico de rede, que é o endereço de 48 bits, hexadecimal, que cada adaptador de rede tem, e aí você vai lá e marca. Sabe, até no modelo de referência OSI, em qual camada está, em qual subcamada está, que é a subcamada do endereço físico. Você sabe tudo isso. Aí vai a questão limpa de redes e você acerta. E o teu concorrente também. Vai saber que o endereço MAC é de 48 bits, que é o endereço físico, beleza. Sabe que o proxy pode fazer filtro pelo endereço MAC, tudo chique. Aí chega numa questão de Word, erra. O que vai definir quem vai passar nessa prova, do ponto de vista de informática, também tem a ver com essas questões. Lembre-se disso. Você tem que ser completo, tem que ser completa, tá? Bacana. Aí a sequência nos diz: acerca da edição de textos, planilhas e apresentações no ambiente Microsoft Office 2013, julgue o item subsequente. Em uma tabela produzida no Word 2013. Legal saber que lá pela guia Inserir, você consegue colocar tabela. Puxa, eu queria verificar isso, claro, olha lá, ó, Inserir, tabela. Tá, aí ele pergunta o que lá na questão? Por meio do botão Bordas, localizado na guia Design, em ferramentas de tabela, é possível inserir diversos tipos de bordas, como por exemplo, borda inferior, borda superior, borda diagonal, desde que o texto esteja selecionado. Ah, Ricardo, eu vi o é possível e eu já vou mandar um verdadeiro. Por isso que eu estou dizendo. Estou trazendo itens para derrubar o lance aqui do macete. O texto tem que estar selecionado quando você quer mexer com a tabela? Errado. Errado. Se eu estou no Word, deixa eu selecionar tudo, Ctrl T, Del, tá? Vou desligar o controle de alterações, que é o Ctrl Shift E. Vou aumentar o tamanho da fonte. Ah, tá ligado ainda, eu já tinha desligado. Tá, desliguei. Vou fazer o que agora? Deixa eu aumentar o tamanho da fonte. Vou fazer o que? Em tabela, coloquei a tabela.
vou colocar aqui um texto, ó, nome. O texto não precisa estar selecionado, é só você clicar que na guia Design você pode mexer nas bordas. Posso pegar um estilo de borda muito louco assim, ó. E posso dizer que essa borda, ela será superior. Olha ali, ó. Deixou a borda superior dessa célula. Eu não precisei selecionar o texto. O que está errado no item é que não há a necessidade de selecionar o texto. Item errado. É óbvio que isso pode cair, tem a ver com localização, tomar cuidado. Mas pode também cair a parte de seleção. Olha ali, ó. Quando a gente pensa em seleção, é legal lembrar da seleção com o mouse e o teclado, Ctrl aleatório, Shift de forma intervalada e Alt é a seleção em blocos. Vamos fazer assim, ó, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Estou dando vários Ctrl Z para voltar até o meu texto. Pronto. Se eu quiser aqui, ó, clico aqui, aperto Shift e clico aqui, intervalo entre cliques. Posso selecionar esse pedaço, apertar Ctrl mais esse, aleatoriamente. E eu posso, apertando Alt, clica, segura e arrasta, blocos. Seleção em blocos com o Alt. Legal saber. É importante saber também com o mouse, principalmente o duplo clique e o triplo clique. O duplo clique em uma palavra do texto seleciona a palavra que recebeu o duplo clique. Um triplo clique em cima do texto seleciona o parágrafo que recebeu o triplo clique. Então cuidado aí com a parte de seleção. Como é que pode aparecer? Pode aparecer assim, ó. Com relação a noções de informática, julgue o item a seguir. Diz, em um documento em edição, no processador de textos Word do ambiente Office 2010, um duplo clique sobre uma palavra irá selecioná-la. E um clique triplo irá selecionar o parágrafo inteiro. Na mosca, certíssima a questão. Então cuidado com a parte de seleção. Agora indo para a planilha eletrônica ou de cálculo. O que acontece? Se eu pegar as questões estatisticamente do CESP, não digo mais antigas, mas digo lá 2015, 2016, ele curtia muito cobrar elementos mais específicos e a sua localização. Tipo, o que era preenchimento relâmpago? Você sabe o que é preenchimento relâmpago? Você sabe o que é análise rápida? Preenchimento relâmpago é algo que surge no Excel 2013. Então vou abrir aqui uma janela do Excel 2013 para você acompanhar junto comigo, tá? Deixa eu abrir aqui e trazer para você acompanhar. Vou aumentar o zoom na barra de status e vou colocar hipoteticamente Ricardo. Vou colocar aqui a minha idade 23. Que foi? Vou colocar aqui a minha altura 1,80. Vou colocar aqui a Jana, minha chefe. Idade mental é 67. Nervosa. E a altura dela, 2,45 m. Beleza. Vou colocar aqui também a Rosana, nova integrante da equipe, coitada. Idade mental 12, e ela tem 1,30 m. Vai dar processo. Tudo bem. Se eu fizer assim, ó, 23 espaço Ricardo. Perceba que eu não usei o igual, eu só digitei. Se eu for até a guia dados, preenchimento relâmpago, tchan, ele pega o padrão da minha digitação e põe aqui. Ah, que bacana. Se eu selecionar esse pedaço, ou qualquer pedaço, ele traz aqui, ó, o análise rápida. Quando você clica aqui, ele vai trazer, ó, quer colocar barras de dados, escalas de cores, quer mexer com gráficos, rapidamente te leva a alguns elementos desses itens que você selecionou. Então, ó, análise rápida e preenchimento relâmpago era o que eles curtiam cobrar. Não cobravam tanto cálculos. Com o passar do tempo, as últimas questões que o CESP traz, começou a trazer funções. Então vamos dar uma olhada nisso também. Primeiro falando da localização dos itens, que é justamente saber da guia dados e da guia fórmulas. Veja lá, vou chegar aqui, guia dados, ferramentas de dados super importante, e fórmulas, principalmente em saber do inserir função, que é o Shift mais F3. Não fica no menu inserir. Para inserir funções, o usuário pode utilizar a combinação de teclas Shift mais F3 ou as funcionalidades do menu inserir. Não está no inserir. Para eu inserir funções, eu vou em fórmulas, tá? Então essa era a principal situação de localização. É claro que funções e cálculos continuam ou começaram a ser mais cobrados. O quê? Os operadores aritméticos. Olha ali, ó. Que eles têm uma ordem de prioridade, coloquei alguns aqui.
parênteses, esse cara aqui, ó, é a potência. Por exemplo, 2 elevado ao quadrado na vida real, 2 elevado ao quadrado no Excel. Aí você tem aqui, esse lance aqui, para quem estuda Python e R, olha o que eu estou te dizendo. Saber como que faz a potência lá no R, no Python, é muito importante mesmo. Na revisão de véspera que eu já estou montando, que eu quero pegar aí setembro pesado com uma revisão de véspera mais, digamos assim, encorpada, como a prova estava, digamos assim, para uma data muito em cima, eu ia fazer uma revisão direta só de conteúdo. Agora eu mudei, minha revisão agora vai ser de conteúdo com exercícios e aprofundamento. Porque eu quero fazer uma revisão mais longa, onde eu quero fazer uma tabela comparando os comandos de Python com os comandos de R, quero fazer bem bacana isso, tá? Mas aqui no Excel eu tenho, ó, potência, eu tenho multiplicação e divisão, prioridade primeiro para quem está à esquerda, não necessariamente a multiplicação, e soma e subtração, tá? Então se eu for dentro do Excel, eu tenho algo assim, ó, pegar uma planilha nova, vou aumentar o zoom, só por curiosidade, para inserir uma nova planilha, tecla de atalho, Shift mais F11, tá? E aí eu faço igual a 2 vezes 2 elevado ao quadrado tradicional. Primeiro você faz a potência 2 ao quadrado 4, depois multiplica, 8. É legal saber que em fórmulas, em auditoria de fórmulas, há a opção avaliar fórmula, que vai fazer um passo a passo do teu cálculo, ó. Avaliar, avaliar. Que legal. E é óbvio que você tem também aquele outro exemplo clássico, que é assim, ó, 3, 3 e 2. E aí eu faço igual a esse, dividido por esse, multiplicado por esse. Não faço parênteses, porque eu não tenho parênteses aí. Não faço potência, porque eu não tenho potência aí. Cheguei em multiplicação e divisão. Faço quem aparecer primeiro mais à esquerda. Não adianta querer fazer a multiplicação que vai dar errado. Tem que ser primeiro 3 por 3, 1. 1 vezes a 3, 2. Tá? Então toma bastante cuidado com esse elemento. Ok? Operadores aritméticos. Claro, operadores de comparação muito importante, as proposições nos dão verdadeiro ou falso. Nós temos o menor, o maior, o menor ou igual, o maior ou igual e o diferente. Esse cara do diferente também é importante para o Python e para o R. Eu sei que não é de Python e R, que é exclamação e igual. Lembra lá do sinal de diferente? Lembre-se que essas proposições podem e serão cobradas dentro do Python e do R. E aí eu tenho o igual também, né, que vai responder verdadeiro ou falso. Se fosse Python seria false ou true. Ele traz lá em inglês. E eu tenho a concatenação, que é a ligação de texto, né, mas um operador importante. Se você chegar aqui, ó, e fizer a seguinte relação, igual a 2, mais 3, não, mais 2. E comercial, 5. Ele faz 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 gruda com 5, 65. Então, se eu chegasse aqui, ó, e na prioridade, eu colocaria o E comercial depois desses caras. Tá? Na prioridade. Muito bom. Aí, é claro que eu tenho os operadores de referência relativa, variam na cópia, e eu tenho também a absoluta, que é representada por isso. Trava a minha célula, trava, ó, trava a minha coluna, trava a minha linha. É como se fosse a mulher, vem sempre antes do homem, olha ali, ó, trava. Ela trava o A, ela trava o 1. Tem o lance misto. Esse cara varia, esse é travado, não varia. Esse cara é travado, não varia, esse varia. Metade é absoluta, metade é relativa. Metade relativa, metade absoluta. Meu objetivo aqui não é falar das referências, nem te ensinar a fazer esse cálculo. É para que você entenda o que ele está cobrando e eu vou te mostrar como que ele está cobrando. Mas antes, claro, saber das referências 3D ou tridimensional, representadas aqui por um ponto de exclamação. Eu posso fazer referência às células que estão em outra planilha. Eu posso até fazer referência às células que estão em outras pastas de trabalho, em outros arquivos do Excel. Colchetes. Colchetes é referência externa. Aí eu tenho a exclamação como referência 3D. Se eu tivesse aqui, ó, uma planilha que, botão direito, renomear, eu chamasse de teste, vou aumentar o zoom, e uma planilha que eu chamasse, renomear,
de PF, certo? Vou aumentar o zoom também. Vou chegar aqui em PF e vou colocar assim, ó, aprovado. Percebeu? Em B2. Em teste, em B2, eu vou colocar assim, ó, força. Se aqui eu fizer igual a B2, ele vai escrever força. Mas se eu quisesse que ele colocasse a célula B2 da planilha PF, deveria igual PF, exclamação B2. Agora ele vai colocar aprovado, porque ele busca a célula B2 da planilha PF. Se eu estivesse vendo o BR Office Calc, lá em vez de ponto de exclamação seria um ponto. É uma das diferenças que a gente tem, das poucas, entre os dois, tá? Entre o Calc e o próprio Excel. E óbvio que eu tenho que saber algumas funções. Quais? Soma, média faz a média aritmética e mede, cuidado, ela faz a mediana. Ela faz a mediana, cuidado. A sequência tem de funções importantes maior e menor, que eu sempre brinco que tem a ver com a posição na corrida. O que é essa posição na corrida? Quando você usa a função máximo, ele te dá o maior valor e acabou. Quando você usa a função mínimo, ele te dá o menor valor e acabou. Quando você usa maior e menor, você pode escolher a colocação melhor, do maior para o menor, a colocação do menor para o maior. Dá uma olhada dentro do Excel comigo. Olha só, deixa eu selecionar tudo aqui e apagar. Vou lançar valores aleatoriamente aqui. Ficou meio grande esse valor, né? Pronto. Se eu fizer assim, ó, igual maior, abre parênteses, desse intervalo que são 4, ponto e vírgula 5. Quem é o quinto lugar entre esses 4? Erro! É um erro! Só tem 4 caras correndo. Quem é o 0 lugar? Erro! Tem que ter alguém. Então o valor tem que ser de 1 até 4. Quem é o segundo do maior para o menor? O primeiro maior é 43, o segundo é 23. Tá, Ricardo, e quem seria o quarto? Veja, o terceiro e o quarto lugares, eles estão empatados, ó, 12, chegaram juntos, ó. Será 12, e se eu colocar o terceiro lugar, será 12. O menor fará isso do menor para o maior. Então aqui é do maior para o maior, pro menor, e aqui do menor para o maior. K é a posição na corrida. O K é a posição na corrida. Aí eu tenho aqueles estatísticos. Aqui tem uma pegadinha, ó. Continuum vai contar quem tem valor numérico. Horas e datas têm valor numérico. CEP, telefone celular, não. Aí eu tenho conte valores, vai contar quantas células estão preenchidas. E tem a grande pegadinha, contar ponto vazio. Ele muda o padrão para contar. Eu não me preocupo tanto porque o CESP não inventa. Ele não fica inventando, mentindo para você. Contar ponto vazio, ele conta quantas células estão vazias dentro do intervalo selecionado, tá? Então aí algumas funções para a gente revisar e ter uma noção de como é que estão vindo as questões. Ficou pequenininho aqui, mas eu te ajudo a ler. Vamos lá. Essa questão, ela acaba dizendo o que para nós? Para fins de orçamento de uma obra, foi feita a cotação de um equipamento em 5 diferentes lojas. Ó, loja 1, 2, 3, 4, 5 e os valores. Os valores obtidos foram registrados na coluna B, da linha 2 a 6. B da 2 a 6, esse pedacinho aqui, ó, tá? De uma planilha elaborada em Excel, conforme ilustrado na figura anterior. Nas linhas 8 e 9 da coluna B dessa planilha, 8 e 9, estão registrados, respectivamente, aqui, ó, a média aritmética, que a gente usa a função média, e a mediana. Qual que é a função da mediana? A mediana é mede. Calculados usando os comandos do próprio Excel. A partir das informações precedentes, julgue o item que se segue a respeito das fórmulas da ferramenta Excel. A fórmula soma de B2 até B6 vai somar todo mundo. Dividido por conte quantos números tem? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai somar e vai dividir por 5. Tá vendo? Permite o cálculo da média aritmética dos preços cotados em substituição à fórmula estatística padrão para esse cálculo. Certíssimo! Eu poderia fazer igual soma de B2 até B6 dividido
por 5? Poderia fazer desse jeito. Eu poderia usar o média de B2 até B6, que é o tradicional. Poderia somar todos e depois dividir por 4. Então tá certo, ele traz uma alternativa diferente da normal. Olha um outro exemplo. Da mesma situação, estou usando o mesmo exemplo aqui, tá? A partir das informações precedentes, julgue o item que se segue a respeito das fórmulas da ferramenta Excel. A fórmula menor de B2 até B6 permite determinar o menor valor cotado entre as lojas pesquisadas. Errado! Errado! Poderia ser a função mínimo. Essa função está faltando o lugar, a posição. Tinha que ser assim, ó, menor de B2 até B6, ponto e vírgula 1. Aí tudo bem. Mas ele não colocou o ponto e vírgula 1. Furo. Veja como o CESP mudou o padrão de questões agora. Essas questões são super atuais que eu estou trazendo para você, tá? E aí eu tenho aqui, ó, a partir das informações precedentes, julgue os itens que o item que se segue a respeito do quê? Das fórmulas da ferramenta Excel. Vamos lá. A fórmula estatística MED permite o cálculo da mediana entre os preços cotados na mosca. Ah, não é tão desesperador? Não, quando se sabe, não. Não é desesperador, dá para encarar. Agora, sinta essa. Julgue o próximo item, relativo aos aplicativos para edição de textos e planilhas do ambiente Microsoft Word 2013. Bora lá? Olha só. Em uma planilha do Excel 2013, ao tentar inserir a fórmula igual a, blá blá blá, vezes blá blá blá, ocorrerá erro de digitação. Por quê? Pois as fórmulas devem ser digitadas com letras maiúsculas. Errada. Vai dar certinho. Aqui eu tenho a referência absoluta, pode ser maiúsculo também, de A3, não vai variar, tá travada, vezes a referência relativa de B3 menos C3, que vai variar. Veja, se olha isso aqui, você pensa que ele vai querer que você calcule. E ele não quer que você calcule nada, é mais uma situação de teoria, tá? Veja, momento PF direto, reto, com um monte de elementos aqui para você revisar. Se você achou alguma coisa aqui grego, entre em contato que eu te ajudo. Mas é importante saber, a gente não pode deixar esse conteúdo de lado, a gente tem que estar sempre atento. Lembre-se, por favor, de me seguir aí no Insta. Eu trago um monte de dicas para você, @prof. Ricardo Beck. Também se inscreva no IPL, no Informática na Ponta da Língua, para começar, claro, a receber dicas em áudio semanalmente sobre informática. Me siga no canal do YouTube, se inscreva aqui também. É importante para você sempre ter uma dica nova, um comentário. É bem provável que pós-prova eu venha aqui comentar a prova também. Assim já fica preparado para um eventual recurso, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Combinado? Então, muito obrigado pela atenção. Qualquer tipo de situação, eu estou aqui à tua disposição. Um grande abraço, bons estudos e até mais.